Afronautas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a esse nosso retorno do Pensar Africanamente, com um tema tão relevante trazido agora pela professora Luciane, que é exatamente o quê? Vamos falar sobre lutas negras e cultura periférica. Como eu continuo com problema na internet, mas eu não vou deixar vocês esperando mais, eu vou já passar para a professora Luciane, ela vai tocando aí com vocês, assim que eu resolver meu problema da internet, volto rapidinho para poder ter aquele carinho especial com cada um e com cada uma. Professora Luciane, vá tocando aí, por favor, e eu vou em busca de solução para o meu problema de internet aqui. Até daqui a pouco, fique à vontade. Beleza, é isso aí, pessoal. Silvani, nossa grande maestra aqui. Então, é sempre engraçado, né, quando você entra em jogo sem saber que entrar, mas com esse time que eu tenho hoje aqui, então eu me sinto mais contente. Bom, começar falando a Ivy Guedes. A Ivy Guedes, eu sempre gosto de tentar pensar de forma panorâmica. Então, a Ivy está falando com a gente lá da Bahia, então a gente já chama o pessoal que está aí nos bastidores para vir e trazer essa energia, trazer esse axé. Mano Teco, Rio de Janeiro, figura importantíssima da cena, da periferia, conhecido nacionalmente pela organização de rodas de poesia, da Pafunk, então me alegra muito poder tê-lo aqui. Eu não tenho esse dom da Silvani de conseguir mandar abraço para todo mundo que está aqui no chat, então eu vou tentar fazer isso, agradecendo a Jéssica, a Moara, vamos ver se tem mais gente aqui antes. Amanda, Gabriel, Mari, Sírios, que estava aqui. A minha mãe, é sempre bom ter a mãe da gente no dia que a gente está inaugurando um novo papel, né? Mas ela já conhece a filha que tem. E a Daiane, que está falando aqui, que é uma artista. Eu acho até que vai ser bacana a gente colocar o termo periferia, não para pensar que nós estamos fora de algo, mas pensar como é fazer cultura em um país no qual nós praticamente, né, temos que ou pagar para trabalhar, ou dominar editais extremamente complexos, ou negociar situações que nem sempre são as mais dignas, que nem sempre são as melhores. E, particularmente, nesses últimos 4 anos, o que nós vivemos foi, no mínimo, né? Para não dizer, para não usar palavras mais fortes, nós vimos discursos nazistas serem repetidos com copos de leite. Nós vimos um presidente que esteve em uma associação no Rio de Janeiro falando dos quilombolas e falando de peso em arroba. Nós vimos o presidente da Fundação Palmares atacar artistas. Nós vimos artistas falecerem de Covid, como o próprio Aldir Blanc, fundamental para a nossa cultura, sem o mesmo tipo de afago que outros. Nós vivemos uma polarização que, na minha opinião, também revelou muito daquilo que é o Brasil atual, né? Muitos artistas se posicionaram, mas, ao mesmo tempo, nós entramos em um outro governo e é importante que se mantenha uma postura crítica, construtiva, mas cada um sabe da sua quebrada. Nesse momento, a gente tem notícia de Mano Brown e do seu título, que é muito interessante, pelo que Racionais eu acho que significa para nós, mas, ao mesmo tempo, nós também estamos vivendo acho que é importante falar da questão de como nós temos mulheres no rap e no funk respondendo a temáticas constituídas, muitas vezes historicamente, de uma forma, no mínimo, como é que eu posso dizer isso? Pouco elegante com as manas, né? Ao mesmo tempo, nós temos usado a música eletrônica como expressão global, e eu acho que durante a minha pesquisa aí no Rio de Janeiro, em Acari, na Maré, na Rocinha,
era possível ver como os instrumentos eletrônicos e a linguagem mudaram uma cena que antigamente, a Silvani, não pela idade, né, nem Ive, mas nós vivemos, eu ainda que nasci em 75, pego o período onde você tinha o disco de ouro, onde você tinha as vendagens, e tudo isso eu acho que hoje é muito discutível, até mesmo a forma da mídia que muda. Nós temos festivais que constroem palcos com o nome de favela, nós temos a questão do próprio corpo no palco e a questão do formato, quer dizer, que corpo é esse, não só a raça, mas também o gênero, a orientação sexual, a forma, ser as mulheres magras, ou como o streaming tem trabalhado questões sobre música e periferia, né? Nós já temos algumas séries, como Sintonia, que teve uma certa repercussão, mas nós temos algumas, nós estamos sempre falando um pouco de qual é o nosso quinhão nessa grande indústria que é a indústria cultural, e que muitas vezes, o que eu me lembro durante a pandemia, acho que o Mano Teco, eu me lembro que a gente até marcou o encontro, mas naquele dia o Deleide, eu não podia interromper uma conversa com o Deleide Acarini, é um ancião, é um griot, né, nesse sentido de alguém que tem muita história, mas naquele momento muitos artistas ficaram à míngua, praticamente morrendo de fome. O que não é novidade no Brasil, né, Silvani? Aqui no Rio, eu falo aqui no Rio de Janeiro porque a gente viu grandes sambistas de escolas como a Mangueira, como a Portela, que no momento que precisaram de uma ajuda hospitalar tiveram que depender de vaquinha porque não tinham construído na sua carreira ou não lhes foi dada a dignidade e o acesso ao envelhecimento digno depois de tudo que contribuíram. Essa é um pouco sobre isso que a gente pode falar hoje como cultura, mas principalmente eu queria que cada um pudesse, que cada um e cada uma das convidadas e o Mano Teco pudessem falar um pouco de como estão vendo esse cenário dos seus lugares de trabalho e dos seus lugares de luta, porque o artista no Brasil ele acaba sendo um militante, ele não consegue só se dar o direito de compor, de chegar na hora do show. Muitas vezes ele chega, arma o cenário, leva os amigos e tem prejuízo, e vende o carro, e é considerado um sonhador ou uma sonhadora por apostar em fazer cultura em um país que tem na música, eu diria, sem medo de errar, uma das suas maiores contribuições mundiais. Então, eu quis trazer esse tema hoje exatamente pela percepção da erosão que nós tivemos nos últimos 4 anos e, particularmente, da perseguição a todas as formas de cultura africana e de arte negra no país, ou a recuperação de ícones, né? Como a Ruth de Souza, agora nós perdemos recentemente Léa Garcia, mas uma recuperação muito estática, que não lhes dá o lugar de fato que mereciam enquanto estavam aqui. Então, transformar Jamelão em um ícone, transformar essas pessoas em totens, nós não precisamos disso depois, nós precisamos de políticas públicas específicas para o nosso povo. Dito isto, então, Silvani, vi que você voltou e sei que você é a rainha plena aqui desse universo que é o nosso Pensar Africanamente. Só quero terminar agradecendo, estou com saudade da minha amiga Ive, né, minha amiga do coração, o Mano, que a gente começou uma conversa que não acabou ainda, a Daiane, que a gente se vê com muito mais frequência, então eu só tenho a agradecer. Vocês não fazem assim, o que me alegra é a gente saber que fora das capitais nós temos artistas do quilate da Daiane que desponta aqui em Campos e no Rio também. Ela estava no Rio, depois ela pode falar um pouco sobre isso, mas sobre como é fazer uma carreira na contramão muitas vezes, querendo escrever sobre temas que não são aqueles temas que se deseja. Eu acho que essa é uma questão também muito
cara para mim por conta do tema do funk. Então, Silvani, devolvo aí para você, que vi que você voltou e estou com saudade de você também, de te ver aqui na telinha. Eu também, minha irmã. Voltei, mas a internet continua ruim, por isso eu já adianto. Se por acaso me derrubarem, lógico que eu vou levantar rapidinho, porque eu sou dessas, mas aí vocês vão tocando aqui sem mim. Deixa eu agradecer mais uma vez a presença de vocês. O Mano Teco já esteve conosco no canal, muito obrigada. Ive Guedes também já esteve. Daiane, a primeira vez conosco aqui, seja muito bem-vinda. E já vendo ali na sua mini bio que você também canta, eu vou querer daqui a pouco uma palhinha, tá? Acho que ela estava travada também. Veja só, Círios Oliveira, minha irmã, muito obrigada, Fátima Souza, Cida Santos, Adriano Coutinho. A Círio, lembrando que ontem foi votada a mini-reforma eleitoral, né, extremamente nociva às candidaturas de negras e negros, relatado por um deputado do PT. A luta é árdua. É isso mesmo, minha irmã Círio. Semana que vem nós vamos dialogar esse tema aqui no canal, viu? Eu já estou marcando aqui com Flávia Rios e mais umas 2 pessoas que querem vir para a gente conversar sobre isso. É assim, é a Casa Grande tentando segurar seu opinião só para ela, né? Então, a gente avança um pouquinho, consegue algum avanço mínimo e eles já querem retroceder de novo. Mas sigamos na luta. Deixa eu agradecer o Sérgio Diniz, que está aí hoje na moderação do chat. Muito obrigada, Sérgio. E me desculpar por esse probleminha técnico que eu tive aqui. A minha internet ainda não voltou, eu estou usando os dados do celular, mas eu vou continuar na luta aqui para ver se volta. Enquanto isso, só para lembrar, gente, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook. Onde você estiver, já dá seu like e já aciona geral aí para dizer, Pensar Africanamente está ao vivo, vem para cá. Vamos conversar sobre lutas negras e cultura de periferia. Então, é só você chamar que eu sei que as pessoas virão para estar conosco. No Rodney Cabral, tem gente chegando agora, não tem problema. Urânia. Veja só, deixa eu agradecer aqui carinhosamente a Mari Noeli, que já chegou contribuindo aí para a sustentabilidade do canal. Muito obrigada, Mari. Você também pode contribuir, tá? Tem um cifrãozinho aí embaixo, você pode adquirir um super chat ou um super sticker, ou se você estiver assistindo depois, você tem a opção do Valeu Demais. Estamos contando com vocês, porque esse canal é nosso e precisamos de vocês para melhorar, para ter condições de um trabalho maior e de melhor qualidade à disposição de vocês. Vamos lá. Lu, você pensou como é que você quer a ordem das falas? A gente conversou sobre isso porque não conseguia entrar antes, né? A gente não conversou mesmo. A Ive tinha falado sobre passar um vídeo, então talvez a gente possa ouvir o Mano, possa ouvir a Ive, possa ouvir a Daiane. Acho que essa, se ninguém tiver oposição a isso, pode e o ser. vídeo da sequência? Mano primeiro, Ive e Daiane fechando. Tá, e o vídeo, Ive, você vai querer colocar no intervalo entre a primeira e a segunda rodada, é isso? Ela não está me ouvindo? Como você quiser, Silvani. Só que ou você ou a Luciane vão ter que projetar, porque usando dados, provavelmente eu não vou conseguir projetar. Tá? Então, é que não está no YouTube, viu? Aí eu fiquei assim pensando que se tivesse alguém que pudesse fazer essa... Mas, enfim, vamos levando e a gente vê na hora. Se passar, a gente se organiza. A gente se organiza para passar. Vamos em frente. Mano Teco, bem-vindo de volta, meu irmão. Por favor, a palavra é sua. Ótima noite, querida Silvani, Luciane, irmãs Ive e Daiane. Muito bom estar aqui de volta. Se tiver algum problema também, me perdoe. Eu estava indo para casa, mas caiu um dilúvio aqui no Rio de Janeiro. Eu tive que arrumar um espaço para poder entrar a tempo. E desde já agradeço aqui a ocupação Manuel Congo, o Espaço Cultural Tuia, onde eu estou aqui nesse momento para poder fazer essa participação. Para quem não me conhece, sou Mano Teco MC, aqui, morador do Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, MC do funk. Enfim, é um tema assim, bem sensível
eu sei que não é só pro funk, mas nesse tempo recente, assim, meio doloroso, mais penoso para a gente, pelas perdas que nós tivemos recente, né, em se tratando de pessoas midiáticas, né, mas o funk vai muito além disso, como qualquer outra cultura de periferia, né, nós tivemos a perda de Marcinho, mais recente, MC Pichote, a MC Kátia, Mumu da Fauna também, que é um cara de galera aqui do funk do Carioca, e uma jornalista, agora não vou lembrar o nome, ela atentou para uma coisa que eu estava observando, mas não para isso, que são pessoas, assim como o Sapão, como o Catra, que partiram com menos de 50 anos, né? Fora o Pichote aí, que o mais recente, que foi com 51. Eu sou de uma geração do funk da década de 90, e é uma geração que as pessoas costumam falar, né, que eu tenho saudade daquele funk. O funk do MC Marcinho, o funk do Cidinho Doca, o Se Eu Quero Ser Feliz, o rap do Silva. E aí a Luciane falou uma coisa bem interessante, né? O funk, ele gerou e gera muito dinheiro. Mas ainda hoje, né? Lógico que tem as exceções, mas são pouquíssimas pelo número de profissionais que tiveram e tem ainda o movimento. É complicado ver que gerou e gera muito dinheiro e os nossos, principalmente da minha geração para trás, se encontram no estado que estão, né? Como citado aí, quando tem algum problema de saúde, a gente precisa fazer vaquinha, e aí não se prende, né, a pandemia. Parece que todo mundo assim experimentou o que é ser, né, de cultura nesse exato momento. E quem é de cultura desceu um pouquinho mais abaixo esse poço aí. E ainda assim, em 2023 a gente continua nesse mesmo processo, né? Muito dinheiro que gera, a gente pouco entendendo ainda sobre direitos autorais, né, que é uma caixa de Pandora, que a gente tinha esperança, quando eu participei da PAFAN, que um dos processos, né, que a gente conseguiu se envolver, né, na época o ministro era o Juca, e estavam mexendo nessa tal caixa de Pandora sobre direitos autorais, iam repensar aquela cena. Só que parece que ia mexer no bolso de muita gente, e enfim, não teve avanço, recuaram, e ainda hoje os MCs, os compositores, que escreveram tantos sucessos, não são donos, não conseguem movimentar esses projetos antigos. Então fica tentando arduamente tentar virar uma música que seja assim para conseguir trabalhar, mas o processo aqui no Rio de Janeiro meio que atrofiou, né, o mercado, conforme ele foi seguindo, desde antes da minha geração, mas seguindo, né, como água de rico, como costumo falar, num terreno acidental, ele vai seguindo como pode, como é permitido, ou como não, às vezes a gente consegue pular algumas pedras grandes, mas pouco fazendo entendimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de lutas negras e cultura de periferia, ainda é raro a gente no funk, principalmente da galera mais velha, se reconhecer enquanto cultura negra. O som é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Por vezes, é mais uma das muitas letras que é a teoria, né? Mas, por vezes, infelizmente, não é levado na prática. E eu tive um amadurecimento, um aprofundamento, justamente quando eu entro na APA Funk, né? Eu sou cofundador, na real, na APA Funk, junto a pouquíssimos profissionais, e a gente esbarrou. Inicialmente, a gente ia falar sobre problemas internos no funk, no que diz respeito a tocar música, porque é exigência para se tocar funk no Rio de Janeiro, tanto baile quanto na rádio, que você siga a duas linguagens. Ou você fala sobre determinado assunto, ou você não toca o seu som. E eu, né, começando em 93, 94, escutei de um DJ de uma rádio grande, né, se não for a número a top 3 não, vou dizer a número 1 do Rio de Janeiro, um DJ que tocava lá me disse que se eu não cantasse um proibidão, se eu não cantasse uma putaria, ele não tocaria o meu som. Então, mais elementos, né, que nos enquadram, nos engessam, para a gente tentar fazer a nossa cultura, que era tão plural. A minha geração falou de amor, a minha geração falou de problema social, a minha geração usou a veia cômica, a gente, se quisesse falar sobre a sombra da árvore, a gente falava. E hoje,
canalizou para uma parada, ainda que existe uma resistência, né? E a gente buscou, através da APA-Funk naquele momento, criar algumas ferramentas, criar outras possibilidades. Nesse processo aqui, a gente começou junto das UPPs. E as UPPs, a primeira coisa que fizeram foi justamente proibir o baile funk dentro da favela. Se em algum momento a minha geração teve os bailes, né, os de clubes proibidos, o funk, de novo, Água de Rio, correu para onde foi permitido, né? E chegou nas favelas. A UPP entrou na favela, proíbe. E aí ficou ainda mais complicado de se fazer. Ah, mas o funk está sendo proibido, é esse funk atual, é o funk disso ou o funk daquilo, como gosto de apontar. Parecendo que em 90 nós não tivemos o mesmo tratamento. A gente cantava de novo, a gente falava de amor, a gente falava sobre problema social, e a gente recebia esse mesmo tratamento. Então, existe um folclore na cabeça de alguns profissionais do funk que acham que se forem cantar algo perfumado, algo bonitinho, tal, vão ser bem aceitos. A minha geração andava com boné enterrado na cabeça, a bermuda caindo, calça larga e tal, começou a deixar de usar isso e achando que ia receber um olhar mais carinhoso da sociedade, um olhar com mais atenção pelo Estado, da mídia. E a gente não precisa ver história de nada, né? A gente pode ver a nossa própria história e a gente vai saber que não. Né? E a APA-Funk, não só para mim, para alguns poucos do funk, ela serviu justamente de espelho para a gente olhar nossa própria história e não ficar reproduzindo algumas falas enganosas. E saber, né, que a gente não está sozinho. Então a gente olha um pouquinho para trás na história, a gente vê que isso já acontecia e acontece com a capoeira, acontecia e acontece com o samba, acontecia e acontece com as religiões de matriz africana, e o funk, né, filho, neto do hip hop, do rap, não estaria fora desse enredo todo, né? Então, o que tem em comum tudo isso, né? Se não a mesma fonte, né? A mesma matriz africana. Então, tudo que vier dali vai receber esse mesmo tratamento. E aí a gente descobriu, por acaso, né, movimentos sociais, que para a gente era muito a televisão que apresentava para a gente movimentos sociais. Os movimentos sociais, a grosso modo, é muito atrelado, né, a informação, pelo menos, muito atrelada à universidade. A minha geração quase não entrou na universidade. Meu irmão mais novo, felizmente, entrou. Né, a minha filha entrou. Meus filhos mais novos pretendo que entrem, se for de vontade deles. Mas então são coisas que eram distantes da nossa discussão, do nosso entendimento. E aí, 15 anos para cá, é que isso foi apresentado, bem dizer assim, para a maioria da gente. Né? Lógico que tinha um outro, mas travava informação. E a gente tentou buscar mais e mais informação, como se dá hoje, e passar isso adiante, criando outras ferramentas. Nesse processo, a gente conseguiu algumas reuniões com a Secretaria de Cultura, que a gente queria que a Secretaria de Cultura tomasse frente aqui no Estado no que diz respeito ao baile. A gente não queria receber tratamento da Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro, como sempre foi. Tivemos sucesso em algumas coisas, outras tantas não. A partir daí, eles criaram um edital voltado para o funk. Então o que vocês querem? Então vamos criar um edital para o funk. Participamos da construção do edital, que, ao meu ver, foi pior, né? Por mais que estivesse mudando uma linguagem ou outra. Quando a gente foi ver quem foi atendido nesse edital, quando tinha, de fato, alguém do funk, era só meio que um rótulo, né? Mas por trás não era uma galera do funk. E aí, só problematizando, né? E aí, quando a gente fala de problema, é identificar o problema e ver o que pode ser acertado, né? E se pode. E os editais, quando não é de funk, enfim, segue numa linguagem que, ao meu ver, assim, né? Por ser uma coisa nova, posso até estar errado, mas o que eu identifico na questão de editais é que não é feito para a gente, é que a gente trabalha para a Secretaria de Cultura, né? Uma linguagem burocrática complicada, que você passa dias. Eu sou avesso, né, a coisa burocrática, e quando envio um documento e falta não sei o que e tal, e eu hoje, né, não vou dizer que eu não faço, mas peço ajuda, né, pessoas para conduzir a parada. Mas quando a gente tem todo um trabalho, né, quem faz edital que está acompanhando, tem todo um trabalho que você trabalhou para caramba para fazer um projeto para apresentar no edital, você não é
contemplado. E o que você faz com aquele trabalho, né? Então, você deixou de fazer as coisas que você deveria fazer em casa, porque, como foi citado aqui pela Luciane, um MC do funk, ou um cara do samba, assim, né? Tem um Péricles na vida, que tem uma equipe grandiosa. Parabéns pro Péricles. E pra gente, assim, do profissionalismo, né? A altura desse cara. Mas a maioria, para ter para ter um bochecha na vida assim, tem trocentos assim passando caô. Então eu sou MC, eu sou eu sou eu que produzo o meu material na internet. Se eu quiser, já que a rádio não me toca, eu tenho que criar ferramentas. Então por isso eu produzi uma roda de funk, por isso eu produzi um sarau e produzo evento para não ficar mais esperando que grandes rádios toquem meu som ou toquem o som dos meus amigos, ou para grandes bailes, que hoje em dia no Rio de Janeiro quase não se tem, toquem o meu som, né? Que eu não tenho que ficar atendendo a exigência de fazer isso ou aquilo para tocar o meu som. Não, tem que produzir numa velocidade tal, tem que usar o timbre não sei o quê. Então, você fica preso, né? O funk, a sua história representa a liberdade, e quem não tem entendimento, né, e está ditando, né, o caminho hoje, leva para um aprisionamento. Então, eu identifiquei ferramentas importantes, tento replicar, né, ou fortalecer outras iniciativas que tenham a mesma proposta, né, de não aprisionamento, né, que represente liberdade, mas muito cansado. O sarau divergente, né? Eu hoje não estou mais na APA Funk. Por favor, quando for lance de tempo aí, me ajudem, tá? Porque eu já me perdi quando eu comecei a falar aí. Eu não quero fugir, não, para depois não falar isso aí. Tá vendo? Esse pessoal do funk não representa, não respeita o tempo. E eu busco seguir o tempo certinho. Mas não faço mais parte da APA Funk, né? Porque na época eu tomei um caminho diferente do que eu acreditava, né? Respeito quem seguiu por um outro caminho, mas mantive as coisas que eu acredito. Então, a roda eu não produzo mais, mas o sarau divergente está em stand-by e a gente faz quando a gente acha importante fazer. Produzir, estou focado mais em produzir eventos, porque eu preciso pensar a coisa financeiramente, né? Não conto com o edital, ainda que eu tenha, né, como eu falei aqui, pessoas que me ajudem, que enfim, me convidam, me informam. Se eu achar interessante, eu vou e converso, dialogo. Aceito alguns convites para poder participar de alguns projetos que tem, né, esse encaminhamento digital, mas não espero, né, de fato, que seja isso que vai mudar a minha vida em especial. Eu acredito muito no nós por nós. Não quer dizer que eu fuja de diálogos, né, de ouvir algum parceiro, alguma parceira. Recentemente tive aqui na Câmara de Vereadores para conversar para fazer ouvir, né, e poder falar um pouco sobre essas questões que existem no funk, na comissão antirracista da vereadora Mônica Cunha, né, que é uma mãe, né, vítima do Estado e parceira antiga aqui de luta, e mesmo não concordando com esse processo aqui, há um convite desse, eu aceitei, tive lá na disposição de dialogar e colocar coisas que eu achava importante colocar. E ouvir, logicamente, né? Por vezes não concordo, por vezes concordo, e onde a gente concorda, a gente avança. Mas sigo fazendo coisas. Meu foco hoje é evento, é produzir música o melhor possível, é criar ferramentas diferentes e principalmente acreditando no algoritmo de rua, né? Que também não é invenção nenhuma, não estou inventando nada. Que as gerações atuais, infelizmente, às vezes por falta de diálogo, acham que eu estou inventando a roda, inventando a pólvora, né? E aí é só olhar um pouquinho para trás. Então, felizmente, a gente ainda tem a quem recorrer, né, para poder ouvir um pouquinho a história, para ver o que deu certo lá atrás e a gente está passando adiante. E eu acho um momento muito bacana no que diz respeito a isso de algoritmo, o algoritmo de rua, né, que foge desse padrão de impulsionamento, de meio também já uma fórmula assim, já muito... Não vou falar manjada porque a gente sempre busca a fórmula certa, né? Enquanto não viralizou, enquanto não fez o sucesso, esse entendimento comum de sucesso, as pessoas entendem que falta algo. Mas eu converso muito com o Dom Filó e algumas pessoas assim, do audiovisual, e a gente está num momento muito bacana. Se, de repente, para a minha geração faltou um entendimento sobre movimento, né, sobre essa relação com o movimento negro, o audiovisual ajuda muito. E aí a aproximação com a Courtney, por exemplo, ajuda muito,
A gente está num momento bacana, né, onde foi lançado o Gerson King Combo, onde está sendo lançado Black Rio, Chic Show, desculpa. E agora, dia 21, por exemplo, mais para minha geração, está sendo lançado o filme sobre Claudinho Bochecha, né? Que eu pude assistir a pré-estreia. E um filme muito forte, mexe muito com a gente, mexeu e mexe muito com a gente, porque a gente se vê a todo momento, né, naquela vivência dos caras, né? É um filme não só sobre Claudinho Bochecha, mas sobre os MCs. Mudou a tela aqui, eu entendi que é o tempo, não é isso? Estou errado? Concluir, meu querido, mas pode concluir. Não, perfeito, Silvani. Então é isso, assim, a gente está por mais que tenha todo esse processo, né, que eu falei, assim, muito de forma solta, né, porque eu tinha organizado alguma coisa no notebook para poder falar para vocês, mas estou falando pelo que veio aqui agora, lembrança na cabeça. A gente, por mais que tenha todo esse cenário complicado, ruim, a gente está numa onda, assim, bem bacana, recente, favorável para a discussão de outras possibilidades, né? De novo, não estamos inventando roda, mas possibilidade, sim, de uma energia boa, né? Para tentar canalizar realmente no entendimento. O que eu busco mesmo é que os nossos, né? O tal do nós por nós, que as pessoas, nossos vizinhos, nossas mães, nossas tias, nossos primos, nossos familiares que estudam com a gente, quem jogou bola com a gente, entendam de fato, consigam se olhar no espelho, ter autoconfiança e não ficar reproduzindo, né? Infelizmente, o que nós vimos aí por muitas vezes, né? Algumas pessoas ficaram de mal, terminou a amizade e tal, nesse momento de polarização, né? Mas o funk, eu acho que pode ser, por exemplo, um dos possíveis caminhos para um melhor entendimento, né? Enfim, é isso. Obrigado aí mais uma vez. Nós que agradecemos, Mano Teco. E você colocou uma questão aí que eu fiquei pensando, refletindo, né? É que, na verdade, às vezes a gente identifica o movimento negro, um determinado segmento de formas de organização da população negra, mas não tenha dúvida, meu irmão, o que vocês organizam, independente de estar ou não vinculado ao movimento negro formal, é movimento negro, são lutas negras, tem uma importância fundamental, é a periferia, o local de criação, recriação e vivência das diversas linguagens da cultura negra, a despeito de toda a violência e a ausência do Estado, e essa ausência do Estado também tem a ver com isso, como você falou, né? Com a negação de qualquer valor a tudo que está ligado à matriz africana. Muito bem. Aí, a Mahara de Oliveira, te amo, pai. Orgulho de ser sua filha. Legal. Muito bom. Você citou a vereadora Mônica Cunha, a Sônia Maciel dizendo, né, que salva as vereadoras Mônica Cunha e sua luta na Comissão de Combate ao Racismo na Câmara dos Vereadores. Ela esteve aqui no canal não faz muito tempo, quando a gente dialogou infância negra e necropolítica. Então, ela trouxe toda a contribuição dela enquanto uma mulher de luta, enquanto também aquilo que ela vivenciou e que, obviamente, marcou de maneira indelével a vida e as possibilidades de luta dessa mulher. Muito bem. Você coloca para a gente aí, Mano Teco, para a gente compartilhar com o pessoal, onde encontrar seu material. Eu não sei se você tem canal próprio no YouTube, ou em quais canais encontra seu material no YouTube, e Instagram, acho que você já colocou, porque a gente tem que se fortalecer mutuamente, obviamente. O mínimo que a gente pode fazer é inscrever no seu canal, dar o like e assim por diante. Como? Daqui a pouco a gente vai saber também os canais da Daiane. Da Ive, eu não sei se ela chega a ter canal não, mas rede social, sim. Ive, vamos lá? É isso mesmo, Lu? É isso mesmo. Bom lembrar desse trabalho, né, Silvanil? Pensar africanamente é um canal diaspórico, é um canal que dialoga com todos os pedaços do mundo. A gente tem aqui colunistas que estão nos escutando e do outro lado do oceano. Então, Mano Teco, é isso mesmo. A gente é nós por nós, porque editais, essa burocracia toda, ela tem um fundamento. Então, a Ive sabe bem que a gente até se conheceu arrumando briga. Então, porque é para isso que a gente existe, né, Ive?
Tá bom, e bem-vinda de volta, querida, por favor. Tá bom. Eu vou tentar abrir aqui o slide e aí eu começo me apresentando por ele, tá bom, gente? Tá certo. Enquanto a Ivy abre o slide, só lembrar vocês que podem continuar compartilhando e arrastando as pessoas para cá, tá? Tem gente que nem sabe que o Pensar Africanamente está voltando hoje, aí, depois de um período meio prolongado de recesso, mas se avisa que as pessoas vêm, sem sombra de dúvida, e quem chega depois perde o início, depois assiste, não tem problema, fica à disposição de vocês. Vamos ver, ainda não apareceu. Tá, ainda não apareceu aqui para mim, não. Quando aparecer, não, né? Eu compartilho. Você está usando... você está compartilhando a tela ou o arquivo? Agora que eu percebi que eu tenho que fechar para ele poder abrir para vocês. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Vai tranquilo aí que a gente... Ó, Tatiana Vonsic, ela está dizendo que está ouvindo desde a abertura e estava cozinhando. Coisa boa. É isso. Que bom que você está aí nos acompanhando, querida. Eu tô... Está dizendo que já foi o arquivo. Está processando. É a minha internet grande o arquivo? Também está ruim, viu, gente? Vai desculpando, tá? Mas parece que é algo universal, né? Será que foi para vocês? Não apareceu aqui para... apareceu. O K, puxando para a tela, está na tela, por gentileza, aí. Isso. Agora, no caso, sou eu que passo, né, os slides. No caso, eu estou no comando, não é isso? Então, tá bom. Gente, boa noite a todas, a todos e a todos. Eu sou Ivy Guedes. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, né, de Luciane, parceiríssima. Né? A gente tem tido assim, oportunidades de diálogos. Né? Nós tivemos um encontro presencial, onde nós nos percebemos como duas mulheres negras insurgentes, né? Em um evento com presença majoritária, né, de pessoas brancas, e onde a gente entendeu, né, que há, de fato, um tensionamento e um conflito muito grande quando a gente pensa culturas, né? E de que culturas a gente está falando, né? Nesse contexto socioeconômico, né? E cultural que a gente vive. Então, desde lá, que foi um encontro, né, na UFMG, um encontro sobre lazer, que a gente tem se aproximado muito. A nossa discussão tem uma afinidade muito grande, muito grande. E aí, com esse convite de hoje, e aí, assim, a gente pensar culturas, né, de periferia, eu falei, eu sei que ela está me chamando para falar do pagode, né, e algo em torno da minha pesquisa, né, de tese de doutorado. Então, assim, eu me apresento para vocês, eu sou da área acadêmica, né, então a minha construção, ela se faz com vários atravessamentos, né, eu sou a filha do seu Guedes, né, do Pedreiros, da Dona Ivone, a costureira, eu venho da periferia de São Paulo, eu sou da ZL, né? Então, assim, eu estou em Salvador, eu já estou me considerando uma pessoa sotero-paulistana, pelo tempo que eu estou aqui, e aí, nesses atravessamentos, né, eu faço parte de um coletivo, né, chamado Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado Firmina, né, que é um grupo que se dedica às populações negras, a doença falciforme, as estéticas afrodiaspóricas, num contexto em que, na universidade, isso não é muito debatido. Então, eu entendo que o meu corpo é um corpo político, né? Eu trago todas as experiências da minha juventude, né? Eu fui criada na base do rap, né? Não vou dizer que foi do funk, porque... hoje, quando a gente está fazendo uma discussão sobre musicalidade negra, né, mano, a gente sabe que tem as vertentes do funk, né? O funk da nossa... Bom, eu não sei você. Eu ia dizer assim, Silvani, Luciane, né? A gente tem assim, uma história de um funk que vem, né, do nascimento aí do hip hop, e que hoje a gente tem uma tradução de um funk mais híbrido,
que se configura naquilo que você apresentou para a gente aqui, de uma certa forma, trazendo uma crítica, né? Então, preciso dizer que também sou autora, né, do livro Estética Negra, né, Estética Afirmativa, Corpo Negro e Educação Física, que nasce de uma pesquisa de mestrado, né, na pós-graduação, onde eu tive muita dificuldade para refletir sobre a importância e a influência da educação física na escola, né? Como são os corpos negros tratados na educação física na escola. Mas aí eu acho que é no doutorado que assim eu me desprendo, né, das amarras da academia e entro com um tema absolutamente marginal. Eu, como mulher negra, militante, né, uma ativista aí das causas, né, voltadas para as mulheres negras, para a juventude negra, eu entendi que eu estava diante de um fenômeno na época em que eu concorri ao doutorado. Eu estava diante do fenômeno do pagode, o pagode de Salvador, né, daquele pagode groovado, né? Eu fui inspirada por Ed City, né, um artista aqui da Bahia que surge na cena, né, do pagode com o groove. Então, assim, ele se... Como é que fala assim? Ele se autoriza a dizer que ele construiu esse groovado no pagode. E aí, quando ele desce a Avenida 7 no Carnaval de Salvador, e eu estou lá assistindo o Carnaval, como uma das primeiras experiências de uma paulista no Carnaval, eu senti a terra tremer. E quando eu sinto a terra tremer, é Ed City que vem descendo. E trazendo uma galera, uma massa, fazendo muita crítica à polícia militar. Aquilo foi, assim, de uma experiência, e eu vou dizer para vocês, entre o gratificante e o traumático. Porque era a primeira experiência que eu tinha de ver uma onda negra descendo no carnaval. E aí, quem já veio no Carnaval de Salvador e já passou pela experiência da Avenida 7 sabe do que eu estou falando. Então, quando eu digo traumática, é porque também foi no sentido do medo. Do medo. Eu sou mulher, eu estou ali, eu sou público. E quando a massa vem, ela sai levando tudo. Sai levando tudo. É dessa experiência traumática que eu não sei se eu corro, se eu fico. Entre o correr e o ficar, eu vejo ele em cima do carro, do trio elétrico. E quando eu vejo aquela figura em cima do carro, do trio elétrico, com aquele movimento performático, eu vi que eu não podia abandonar. Eu tinha que esperar para ver e ver o que ia acontecer. E que bom que eu fiquei, porque aí nasceu a minha tese de doutorado sobre o pagode da Bahia. Passando aqui essa outra lâmina, o que acontece? Eu fiquei pensando... A gente vai fazer um diálogo assim de forma sistemática, vou trocar uma ideia com o pessoal, falar sobre o pagode, não sei, será que o pessoal vai trazer alguma coisa para apresentar? Mas eu também falo muito. Aí, agora, quando era 6h15, eu resolvi organizar esse slide. Então, gente, se ele não ficar bom e a apresentação não discorrer como eu penso, vocês vão me desculpando, mas eu achei melhor eu organizar um pouco a minha fala, porque... eu tenho uma tendência, quando é dentro desse campo, né, da musicalidade negra, a gente se espalhar. Aí eu vi Mano falando, vocês avisam quando chegar a hora de eu parar de falar. Aí eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Salvador, né? Eu trago aqui alguns fragmentos do meu texto. Por quê? Olha, gente, eu sou professora, então assim, eu organizo minhas ideias mais ou menos assim. Eu pensei algumas partes da tese para que, assim... todas e todos que estão nos assistindo consiga fazer a distinção das convidadas e dos convidados e convidadas aqui. Na apresentação, a gente assim, tem uma pessoa que é do funk, né, da promoção, da produção, tem a nossa artista aí, Daiane, e tem Ive. Aí eu entendi assim, acho que Ive está lá no campo da pesquisa. Então, eu vou seguir mais ou menos esse caminho, tá certo? Salvador, território da musicalidade negra e de resistências. Onde e como vivem os jovens negros da bela Salvador. Essa Salvador que está aí nesse cenário turístico, né? Eu começo trazendo essa indagação para a gente. Estão nos quintais e nas ruas, espaços considerados desprezíveis, onde se demarcam as diferenças de classe e de raça, mas também onde se demarca um território de manifestação, contestação e representação da população negra.
Corporeidades. Por que a gente vai fazer o nosso caminho aqui falando dessas corporeidades, especialmente da juventude negra de Salvador? Então, ao chamar a atenção para a corporeidade étnica, especialmente da juventude negra, é mister afirmar que existe uma presença corporal cujo ser e estar no mundo requer intencionalidade, ludicidade, agilidade e força. Ademais, toda ação do corpo deve ter intenção. O que é que eu estou dizendo aqui? Que ser um corpo negro, especialmente de jovem negro em Salvador, requer tudo isso que eu estou dizendo para vocês. É aquela coisa da malemolência, é os paranauê diante dos obstáculos, é um corpo que tem que ter intencionalidade, ele não pode estar no mundo flanando, porque a gente tem que estar alerta o tempo todo, tem que ter agilidade, tem que ter ginga, tem que ter malícia e tem que ter força. Tem que ter força para resistir ao sistema, resistir especialmente ao racismo. Então, a história da escravidão nos deixou marcas no corpo negro. Portanto, um corpo negro está carregado de intenção. E a principal é sobreviver numa sociedade perversa e discriminatória. Esse corpo precisa ser lúdico para não perder a criatividade diante de tantas desigualdades, sejam reais ou simbólicas, e ágil para saber cair e levantar, desviar e se proteger das armadilhas veladas e mal intencionadas. É a realidade do jovem negro de Salvador? Sim, mas não só de Salvador. Então, pensar, né, essa realidade dos territórios e suas identidades, esse corpo que a gente está aqui contextualizando, esse corpo negro, deve se fortalecer para não sucumbir às formas de preconceito e de tratamento à juventude negra de Salvador, que ocupa diversos territórios, sua corporeidade e expressão viva de movimento humano, que dança, canta, trabalha, estuda, inventa e se reinventa. Então, o estigma, né, o estigma da colonização sobre os corpos negros faz com que a gente esteja no movimento incansável de resistência. Por isso que a gente diz de usar a criatividade para se inventar e reinventar, porque todo dia a gente está se reinventando e todo dia o contexto social faz com que a gente tenha os dribles para poder não sucumbir, exatamente é isso que a gente está dizendo, a todas as opressões que o sistema e que a sociedade nos impõe. Então, seria bastante cômodo concentrar o meu foco apenas nos aspectos estéticos e performáticos que garante a distinção dessa juventude, especialmente. Por que eu falo isso? Que eu poderia me acomodar em falar somente da leitura das performances dos corpos negros em Salvador. Temos que considerar que a gente, quando põe os pés em Salvador, a gente está diante de uma Roma negra fora da África. Então, assim, olha, sejam pessoas negras, pessoas brancas, turistas ou não, quando você chega em Salvador, você se depara com essa presença negra dessa juventude. É o trânsito dessa juventude o tempo todo circulando. Então, assim, eu vejo pessoas expressando, nossa, como aqui a gente vê negros, como se não existisse negros em outros espaços. Mas é dada a concentração dessa negritude nos espaços sociais em Salvador. As performances, e a gente pensando assim, essas estéticas afrodiaspóricas hoje, Rio, São Paulo, Salvador, Minas Gerais, a gente sabe que também existe um perfil da juventude. Então, porém, falar dessas presenças corporais nos espaços sociais, dessa bela cidade, requer uma descrição mais detalhada das formas de existência e resistência desse grupo social, que bem cedo, ainda antes da puberdade, é tratado na forma da lei, com rigorosas abordagens e exageros, como na atuação aos infratores quando identificados. Gente, que nós estamos falando aqui é do baculejo. Então, quando a gente faz esse delineamento de Salvador como a Roma negra fora da África, e aí muitas pessoas pensam assim, bom, uma cidade com uma maioria negra, então o racismo lá deve ser menor, porque a presença é uma presença viva, constante, ela flui o tempo todo. Olha, eu posso garantir para vocês que, assim, entre São Paulo e Salvador, que são espaços que eu posso dizer que eu tenho aí uma experiência vivida e concebida pelo meu corpo, é impressionante as ações
e as mãos do Estado sobre essa juventude. Jovem negro em Salvador, circulando em qualquer espaço social, ele é considerado suspeito. E isso é uma realidade muito dura para nós que somos mães de jovens negros, né? Para nós que somos pais, né, mano? Então, estigmatizados pela cor, esses jovens, homens e mulheres, são constantemente discriminados e inferiorizados, tratados com diferença quando consumidores, desprezados como cidadãos frente aos seus direitos básicos. Ressalto que há ainda duas condicionantes que marcam o gênero masculino e feminino. Os homens jovens são frequentemente associados à marginalidade, as mulheres, por sua vez, são discriminadas no mercado de trabalho, ganhando muito menos do que a mulher branca e o próprio homem negro. Então, falando sobre resistência. E por que a gente está falando sobre resistência? Porque o nosso tema aqui, ele nos traz para as lutas negras. Dessa juventude que eu estou falando aqui, a gente está falando de uma juventude que são descendente de homens e negros escravizados nas Américas. É certo que as festas religiosas e o carnaval foram para os negros a possibilidade de criação e recriação dos valores das culturas africanas. Reconhecemos que a música, a dança, tanto em uma quanto em outra forma de expressão, sempre foram recorrentes. Por que eu chamo a atenção disso? Porque no pós, né, não vou dizer no pós, não, durante o processo de escravidão no Brasil, em que negros foram escravizados e levados para colheitas, para Casa Grande, muitos são os dialetos, muitas são as tribos das quais eles vieram, e muitas vezes eles não falavam os mesmos dialetos. Mas a musicalidade, a acústica dessa musicalidade foi algo que a colonização não conseguiu tirar. Rastros e resíduos das músicas dos ritos, dos rituais, das festas, das celebrações, vieram com os negros. Lhe tiraram as vestes, mas não lhe tiraram a cultura da musicalidade. Isso se faz presente nessas produções que a gente hoje pode falar que está na dança. Então, assim, as danças africanas possuem sempre um elemento expressivo das celebrações. O que não podemos deixar de destacar são os movimentos sensuais que envolvem as danças, sejam elas dança afro, dança do ventre, dança cigana e outras particularidades de cada região. Mas quando a gente está aqui resgatando a memória corporal enquanto descendentes de africanos no Brasil, a presença da dança, da musicalidade e dessa gestualidade da dança e da sensualidade foi algo que foi se recriando diante dos contextos vividos por esses corpos no pós-abolição e que derivou de uma, vamos dizer assim, de uma centena de outros gêneros de dança, de ritmo, de música, e que estão muito presentes no pagode e no funk. Então, o pagode, nesse percurso, né, eu já dou um salto para a década, né, de 90, é fruto de uma cultura da diáspora, resultado de encontros múltiplos favorecidos por isso que eu estou dizendo, pelos rastros e resíduos dessa musicalidade de origem africana. O pagode baiano, como se tornou conhecido em todo o país, é a expressão corporal até então mais sensual e provocante que o próprio Lundô. Quando eu faço essa descrição, eu quero dizer para vocês que essa descrição foi feita lá nos idos de 2012, 2013, quando o pagode baiano estava nessa efervescência. Hoje, talvez, eu poderia dizer que essa descrição cabe muito mais ao funk. E aí, mano, na sua fala, quando eu falei assim que você trouxe um viés crítico, né, do proibidão, aqui a gente também teve o pagode baixaria, que, sem dúvida, os pagodes baianos repercutiram pelas letras das músicas que carregam em adjetivos pejorativos. Essa cultura desterritorializada se territorializou na diáspora atlântica de forma misturada, híbrida, e isso tem sido especialmente acolhido pelos jovens negros soteropolitanos. E aí foi quando eu consegui fazer a articulação com o Luciene a respeito do funk.
Porque quando a gente estava discutindo isso e falando sobre a dança, a sensualidade, a gestualidade, mas principalmente a insurgência desses corpos, e o pagode baixaria, ele foi isso, e eu fui fazer essa minha abordagem, minha investigação de campo, eu fui exatamente onde aconteciam os pagodes. Pagode baixaria, assim, foi o fervo na década daí, vamos dizer assim, de 2000, 2018, por aí. Como Luciane fez, ela foi dentro para os baile funk, que a gente queria entender, olha, o que acontece aqui? Como é que as mulheres se comportam diante de letras pejorativas, adjetivando esse corpo, colocando a mulher em condições de subalternidade? O que elas pensam sobre isso? O que os homens dizem sobre as letras? E aí eu vou deixar essa discussão para o nosso debate, para poder falar mais sobre esses resultados de pesquisa. Então, o pagodão, tratado como um ritmo musical marginal, produzido e consumido pelas classes populares, em sua maioria, o pagode está ao contrário para o universo juvenil, eu digo ao contrário do que a elite pensante, os considerados intelectuais falavam sobre o pagode, como uma das manifestações culturais mais explosivas e vivenciadas, implicando novos contextos a partir do estilo do pagode baiano. E, assim, podemos considerar que, na época da explosão desse pagode baiano, as festas, assim como as festas do funk, também eram festas multiplicadas em várias regiões de Salvador, e não só de Salvador. E como também esse ritmo, ele globalizou, ainda que considerado um ritmo de alcance de críticas efervescentes, era um ritmo que estava presente na festa das elites, na festa de branco também, e que as festas não ficavam boas enquanto não chegasse o pagodão. E aí eu trago aqui só algumas imagens de algumas bandas que eu vou dizer para vocês que foram assim as fontes para a minha pesquisa de tese. Talvez não seja conhecida da maioria das pessoas aqui, porque são artistas locais vamos dizer assim, e de uma difusão para além do local. Então, eu trago aqui, por exemplo, Márcio Vitor, né? Mas eu não sei se Robson, né? Do Blackstein, ele é conhecido para vocês. Não sei se vocês conhecem Leocrete do Brasil. Ed City, que foi essa pessoa, né? Esse artista que até hoje ele ainda, assim, ele traz a massa atrás dele. Algumas bandas como Gera Samba, Sai de Bamba. E para fechar os slides, eu trago que assim, a gente agora tem uma nova cena do pagode e pagodão, né, de Salvador, que são as donas da Zorra Toda. Eu trago aqui uma imagem para dizer como essas mulheres hoje, nas festas produzidas por pessoas negras, e aí eu trago aqui o nome de Maurício Sacramento, o pessoal da Baticu, que tem produzido festas hoje no Brasil todo, inclusive no exterior. São produções de resistências, são produções de festas criadas por pessoas negras, que eram público dessas festas que anteriormente eu estava falando do pagode, e que veem como os brancos se apropriam da nossa cultura. Então, eles querem o funk, eles querem o pagode, eles querem performatizar, elitizar, vender como uma produção, né, mais um produto de consumo, mas sem nós. Então, a gente vê hoje muitas artistas e muitos artistas do pagode e do funk milionários, mas não somos nós. Não somos nós, não é essa juventude periférica que criou essa produção, que está enriquecendo com essa produção. E é um produto que vende bem. Então, as donas da Zorra Toda, só para dizer o nome delas aqui, a Dama do Pagode, né, Fernanda Maia, Rai Ferreira e Aíla Menezes. São alguns nomes que estão encenando hoje no cenário do pagode. E aí eu queria dizer que, assim, olha, eu fiz essa apresentação falando mais sobre o pagode, para a gente poder depois ampliar o debate, mas o vídeo que eu tenho aqui para apresentar é um vídeo para dizer assim, como os corpos negros, né, em Salvador produzem cultura e lazer. É um vídeo que tem essa conotação para dar, assim, a ludicidade que eu gosto sempre de trazer para as minhas apresentações. Então, se a gente conseguir passar o vídeo, tudo bem. Se não conseguir também, eu fico satisfeita da mesma forma, porque eu sei que o debate vai ser bom. Eu agradeço a escuta sensível de todas e todas. E Silvania que me diz,
Se a gente tem tempo ou não, se possa ou não. Ok, querida, vamos tocar em frente, vamos tocar em frente. O vídeo, ele tá na sua máquina, é isso? Tá na minha máquina. Quantos minutos ele tem? É curtinho, de 4 minutos. Tá. Então, depois da fala da Daiane, você vê se você consegue compartilhar. Perfeito. Tá? Aí tem a opção já de pegar o vídeo perfeito, diretamente. gente. Obrigada. Obrigada mesmo pela Muito escuta bem, até gente. aqui. Obrigada. Eu que agradeço, Ivy. Eu agradeço e que parabéns pelo seu trabalho. Eu passei carnaval muitas vezes em Salvador, sei bem o que é essa situação da juventude negra, quando você traz a questão do baculejo e essa coisa toda, e o grau de violência. A gente discutiu isso esses dias aqui no canal também, com o professor Samuel Vida, em que a gente dialogou sobre violência policial entre a É o esquerda e a genocídio da direita. juventude negra, né? Isso, ainda Grande parceiro, meio que Samuel. fizemos assim, um diálogo com o professor, como é que é o nome do professor aí do Rio de Janeiro, que você... É o José Cláudio, meu padrinho. Zé Cláudio. Então, fizemos o Samuel Vida trazendo a realidade da Bahia e o Zé Cláudio trazendo a realidade do Rio. São dois projetos de poder, teoricamente, um de extrema-direita e outro de esquerda, mas que, em termos... Aí eu coloquei dois projetos de poder unidos pelo racismo que nos mata, né? Daiane, seja bem-vinda, querida, por favor, é contigo. Olá, vocês me ouvem bem? Está um pouquinho baixo, mas está um pouquinho baixo. Eu falo um pouquinho baixo mesmo, eu vou tentar projetar mais a voz. Tá bom. Eu sou a Daiane Gomes, sou de São João de Meriti, da Baixada, mas moro há alguns anos aqui em Campos de Goytacazes, no interior do estado, e me articulo artisticamente aqui. Acho que minha construção, majoritariamente enquanto ativista negra, foi aqui, está sendo aqui, tem sido aqui, e os projetos que eu venho movimentando para a população negra tem sido aqui também. Filha de pedreiro, mãe manicure doméstica também. Venho dessa vivência muito do rap, mas também fui criada num quintal onde tinha muito baile charme, e aí também que culminava no funk do passinho, sabe? Aqueles passinhos, e aí eu fiquei muito contemplada com a fala de vocês, do Mano Teco, de Ivy, fiquei muito contemplada, assim, me trazem muitas reflexões a nível de, eu talvez nem consiga trazer uma devolutiva agora, mas assim, que me fez pensar sobre coisas que tá reverberando na minha cabeça ainda. Espero que vocês consigam acompanhar minha linha de raciocínio, porque às vezes eu abro algumas portas e faz sentido na minha cabeça, mas não sei se faz sentido na cabeça de todas as pessoas. E é isso, assim, dentro das artes que eu projeto no mundo, que vou desenvolvendo, como eu disse, eu venho do rap, que é muito ritmo e poesia. E aí, para começar a minha fala, eu acho que faz muito sentido se eu começar fazendo o que eu comecei fazendo. Eu comecei no rap, e aí hoje eu faço música preta, de todas as vertentes. Então, um dia você vai me ver cantando numa roda de samba, assim como eu faço muito. Outro dia eu vou estar fazendo um forró reggae. Outro dia rap, às vezes de vestido, outras vezes de blusa larga e calça larga e cueca também, sabe? É muito sobre isso. Eu acho que sou muito atravessada por arte negra. Enfim, vou trazer um medley aqui, um pouco curto, mas que reflete, eu acho que um pouco dessa nossa conversa sobre cultura, sobre resistência, esses corpos negros artísticos à margem, todos esses atravessamentos, porque para estar na frente do palco com o microfone, no palco eu sou a Daiane, cantora, mas para chegar lá eu passo por diversas violências porque eu sou uma menina negra lésbica, entende? E aí eu carrego todas essas minorias junto comigo. E aí, até chegar no palco, muita coisa acontece. Mas eu vou fazer aqui e a gente vai desenvolvendo mais. Espero que esteja numa altura confortável para vocês.
sem espaço para emoções, a rua ensina que se eu seguir só meu coração, me fodo na próxima esquina. É mais que rima, é mais que som, é mais que sina. Mas que coisa é essa? É minha vida e o beat em cima. Imagina que eu já passei por cada coisa, mano. Explica o que é divórcio para uma criança de 3 anos, sem rumo, sem plano. Minha família é minha coroa. Se tu entende o que eu tô falando, meu pai só vem aqui de vez em quando, mas pelo menos aparece. Por isso mesmo eu não reclamo, sem rumo, sem dano. Só que é foda ver que só chapado ou culpado que ele me diz eu te amo. Essa é a manifestação do filho pródigo. Rima em código, linguagem suburbana, viagem subhumana, é lógico. Não sou o próximo a jogar minha sorte pro meninos. Normal no meu convívio é crescer sem pai. Ó que triste, nós do rap preza a família, mas a nossa de sangue não existe. Não sou daqui, mente é Plutão, coração, faixa de Gaza. Já viu alguém pedir licença pra entrar na própria casa? Talvez quem tinha que estar vivo era meu irmão, que foi abortado, veio eu. Péssimo filho, doente, fedendo a pecado, mas tenta não pirar, tendo dinheiro com sete buceta. No auge da tua adolescência, com drogas na gaveta. Raro mesmo é tu ser humilde quando o poder tá em porte teu. Procura o erro nas pessoas quando errado mesmo fui eu. Fumei demais, bebi demais, me envaideceu. Me senti o dono do mundo e todo mundo me fudeu. Pra mostrar que quando você é jovem, amigo de escola é parente, qualquer amigo de baile é parente. Teus parentes tu vê diferente. Muitas mulheres, poucos amores, minha guia até arrebentou. Eu sou a cara do meu pai, vou morrer sozinho com meu rancor, igual a ele. Predestinada a ser um merda, teu sofrimento não é nada comparado ao que você herda. Criança que se autodeserda antes do corte umbilical. Nascimento, erro de cálculo, ninguém sabe o que é Natal. Mas não me olha assim, cada qual tem seu inferno astral que assim consome. Sou só um garoto, Leone, as circunstâncias me fizeram... Minha mãe chorava em casa. O Elton no presídio. A caçula grávida, deitada no sofá, desistiu dos estudos da vida. Eu tava na porra do quarto pensando em matar. Desisti da minha família e voltei. Sofri aos montes, mano. Chorei. Passei por covardia, morri 7 vezes num dia. Eu quis tanto vingar a vida que hoje ela parece um pouco mais bonita. Aos 9, o caminho do putim era tão conhecido quanto da padaria. As atitudes do meu pai meio que dizia: filha, perca o dinheiro do pão, mas em hipótese alguma, perca o dinheiro da pinga. Embaixo da pia, garrafa de pinga, vocês falam Nutella, eu comi mortadela fria. Mais uma dose, engole, mais uma agressão. Aprendi desde pequena o que era opressão. Enquanto minha mãe, coitada, apanhava, urinava e chorava no chão. Vocês pensam que é fácil ver que era maldade? Ai, 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 eu fiz aqui... Uau! Uau! Que potência de trabalho, Daiane, que maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o espaço, agradeço, Luciane, pelo convite. Eu ouvi de vocês, super atentos. Eu fiz 2 músicas, uma é do Santi, eu fiz uma releitura e misturei com uma música minha que está disponível nas plataformas de stream, chama Nego. Eu conto um pouco da minha vivência e dessa realidade, enquanto uma menina negra que gostava de fazer rap, mas que tinha todos esses conflitos dentro de casa. Um pai alcoólatra que batia na mãe, um irmão que foi preso e hoje ele não é vivo mais, sobre abuso sexual, sobre violências, até entender, conseguir encontrar de alguma forma um caminho que faz com que eu consiga pensar projetos que ajudem corpos como os meus, como meu irmão, que foi morto aos 26 anos, sabe? Hoje eu moro aqui no interior e idealizei uma casa que se chama Casa Afro Raiz. É um espaço de cultura negra LGBTQIA+, onde eu idealizei o espaço junto com a Pamela Correia. Somos 2 jovens de 29 anos. E aí a ideia é que a casa seja pensada para o protagonismo desses corpos. Então, tudo que tem na casa, quadros, exposições, shows, são de pessoas negras. A gente contrata essas pessoas e faz isso de forma independente, muito autodidata. Eu também sou escritora. Tudo o que a gente faz é muito autodidata e independente mesmo. E aí eu inscrevi um dos meus livros no edital, e a partir da premiação que eu ganhei, junto com a premiação das fotografias da PAN, a gente conseguiu desenvolver a ideia desse projeto e aí vem fazendo. Alguns meses é muito difícil fazer isso acontecer, porque a gente mora nesse espaço, inclusive eu estou aqui agora no espaço,
e acontece algumas atividades gratuitas e outras bilhetadas durante a semana. A gente funciona de quarta a domingo, então, para além da minha vida artística, que eu vou tentando fazer meus shows, meus trabalhos, eu também produzo outros artistas, porque a ideia foi tentar fazer com que outras pessoas que estavam à margem, não tinham nenhuma perspectiva, conseguissem ter um espaço mínimo para sobreviver. E acho que conversa muito com o que a gente está trazendo aqui, né? Essa cultura e periferia. A gente tenha esse espaço que é perto da comunidade aqui, e aí a gente abriga esses artistas que estão por aí. Funcionamos de quarta a domingo, das 15 às 21 horas, e aí na programação tem cineminha, e aí no cineminha a gente passa algum filme, documentário ou série com protagonismo negro. A gente tem também karaokê, a gente tem uma noite de jogos para crianças e pessoas adultas, pensando também essas mães, esses pais que têm seus filhos negros, e a gente precisa desse lugar de acolhimento. Acho que é muito nesse sentido. E aí é isso, assim, eu enquanto pessoa negra, estou produzindo daqui de forma independente, resistindo. Sinto que atualmente tem sido mais fácil do que antes estava sendo. Há 4 anos atrás, pensar uma casa como essa era quase que impossível. E aí, quando eu falo que sinto muito contemplada com as falas de vocês, pensando esse racismo por trás de tudo que a gente faz. Aqui na casa a gente faz diversos eventos. Então tem forró, tem funk, tem rap, tem um monte de coisa, tem samba, pensando várias idades. Um dia a gente fez um evento que era sobre rap e trouxemos uns meninos da comunidade. Inclusive eles estavam com toque de recolher na comunidade lá onde eles moram. E aí foi uma das primeiras vezes, acho que foi a primeira vez que a gente recebeu mensagem de vizinho reclamando do som, da altura do som da casa, e nunca aconteceu. A gente sempre fez eventos gigantes, nunca teve reclamação. Inclusive, vizinhos iam para a sacada da casa deles para poder assistir os shows que aconteciam no quintal da casa ou dentro da própria casa que a gente trabalha aqui. E aí, era tipo 9 da noite, já estavam tendo essa reclamação. Outros dias eu tive ensaio aqui com um dos meus projetos musicais, e esse ensaio envolvia um violino. E fomos até meia-noite, não teve nenhuma reclamação. E aí ficar pensando como esses corpos estão marginalizados a nível de não poder existir mesmo, tá ligado? Você pode estar fazendo tudo correto, tá dentro da lei, dentro do horário, mas vão estar sempre tentando calar a nossa voz. E aí são meninos que fazem ainda essa linha de o boné na cabeça, bermuda larga, eles fazem essa linha. E aí eu penso, esses meninos saindo de casa para vir para cá, tomando vários botes, sendo de fato a cara do freio da Blaze. Eles são esses meninos negros retintos que estão vindo para segurar um microfone, mas eles vão morrer, ser mortos, porque são lidos enquanto marginais. E aí a música que eles fazem, a arte que eles fazem, não é considerada arte, entende? E aí ele pode estar tocando um violino, mas não vai ser considerado arte. Enfim, e aí acho que conversa muito com isso que a gente está trazendo aqui, com o nome da roda, né? E aí a gente tem tentado fazer isso aqui na casa, trabalhar dessa forma independente, não contando muito com editais também. O edital é uma consequência boa quando a gente consegue um ou outro, mas, mais uma vez, eu me sinto contemplada com a fala do Mano Teco, né? Porque eu sinto que esses editais são para excluir a gente, as palavras são para excluir a gente, para não chegar na gente mesmo, sabe? O tempo todo estão tentando afastar. A gente faz várias rodas de conversa aqui, trazendo pessoas para poder traduzir palavras para a gente. A gente está falando de genocídio da população negra, e às vezes essa palavra genocídio afasta pessoas como a minha mãe, que não terminou os estudos, sabe? Parou na 3ª série. Ela não sabe o que é genocídio da população negra, mas ela vive o genocídio da população negra, da juventude negra, lá no bairro dela, sabe? Que tem o toque de recolher também. E a gente tem feito esse movimento aqui pela casa. Estou tentando organizar o pensamento para trazer coisas aqui, porque eu tentei fazer mais no estilo livre mesmo, não fiquei anotando muitas coisas, não. Falando um pouco mais sobre mim, eu não terminei os estudos, parei no 1º ano do ensino médio, e aí eu acho muito curioso como eu recebo muitos convites para fazer falas dentro da faculdade,
dentro da academia e em espaços diversos, assim, e hoje me colocarem nesse lugar de intelectual negra, de intelectual que produz, né? Produz saber. Isso é bem interessante para mim, visto que muitos espaços já me excluíram de diversas formas. E aí, quando eu ocupo esses espaços, eu penso em como, muitas das vezes, mesmo dominando o assunto, tem esse medo de, tipo, será que eu estou falando a coisa certa? Sabe? Porque muitas vezes esse lugar nos afasta, né? Eu tinha um projeto chamado Cabide de Mulheres Negras, que era uma banda só de meninas LGBTs, que quando fazia uma coisa meio afoxé, assim, voz, violão, aí tinha um bongô, tinha um carrom. A gente começou a ir para a escola, para a sala de aula, para poder falar sobre todos esses temas, assim, que atravessavam a gente e comunicar com esses jovens. Aí um dia eu cheguei na sala e tinha uma galera muito jovem, e aí um rapaz com fone no ouvido, assim, ficou parado me olhando. Eu tava com uma blusa larga e um boné. É um garoto novo, assim, me olhando, assim, meio que, tá, o que essa menina vai falar aí? Aí eu perguntei assim, vocês gostam de poesia? Aí ele foi o primeiro a falar, não. Falei, interessante. Aí eu recitei Nego Drama, do Racionais. Depois que eu recitei, ele olhou assim, ele falou, eu gosto disso. Começou a ficar super por dentro do assunto. Falei, isso é poesia também? Rap é poesia, tá ligado? Rap é ritmo e poesia. Então, aí ele olhou assim, então acho que eu gosto de poesia. E aí, isso é muito, muito doido, assim, muito interessante pensar que algumas nomenclaturas afastam a gente mesmo, sabe? E aí a gente tem tentado aqui, e eu tenho tentado na vida, de alguma forma, fazer movimentações que aproximem essa galera do que elas já são, elas já fazem a coisa, só que criaram nomes diferentes para o que a gente faz, sabe? Inventaram nomes outros para o que a gente faz algumas vezes, e a gente acha que não sabe sobre a coisa, não faz a coisa de forma certa, sabe? E é isso, assim, a gente tem tido dificuldade com artistas diversos aqui, que ocupam alguma área, alguns são artistas plásticos, alguns são poetas, que eles não se veem assim porque não tem aval, precisa de aval de alguém para dizer que você faz o que você faz. E aí, muitas das vezes, esse aval é um aval branco, entende? Porque quando a gente se coloca no mundo, não é legítimo. O rap é preto, o samba é preto, tá ligado? A capoeira é preta, a macumba é preta, tá ligado? É tudo muito negro e quando a gente faz, é visto de forma pejorativa, de forma negativa mesmo. E aí, quando vem outro corpo, um cara pálida lá e faz a coisa, é legitimado. E aí, o movimento da casa é esse, assim, vamos pegar tudo que a negritude sempre produziu, chamar essas pessoas para perto, propagar essa mensagem, construir junto e não é nem dar aval para essas pessoas, não. É só, acho que uma forma de mostrar que, tipo assim, você está sendo ouvido. Porque às vezes é só isso que precisa. A gente está tentando, com o pouco que a gente tem, criar ferramentas, construir junto ferramentas para que a gente consiga existir de forma mais leve, ou fazer esse aquilombamento para que a gente consiga, no mínimo, se acolher. Não sei se fez muito sentido para vocês a fala, mas na minha cabeça fez todo bastante sentido, Daiane, todo o sentido. Que bom sua fala, muito obrigada. Muito obrigada. Tem gente... É sim. E é legal, né, assim, lembrar que a gente já trouxe um monge aqui, né, Silvani, e depois até o primo do monge, quer dizer, a gente fez um som na UENF aí, agora faz mais ou menos um mês, foi agosto, né, 16 de agosto, exatamente vai fazer um mês. A Daiane estava aqui com a gente, e o monge também, que desde então tem estado sempre, né, e uma coisa eu queria deixar assim, eu estou andando há muito tempo, né? Eu sou de Porto Alegre, eu estou em Campos e sei lá onde eu vou parar, né? Um dia talvez eu esteja aí com a Silvani Ribeirão Preto, sabe-se lá. Mas o que me impressiona muito, aí eu queria falar particularmente para o Mano, né, que está no Rio, assim, o som do monge da Daiane, para mim, é para você ver como
esse mercado ele realmente ele tem uma seletividade perversa nesse sentido, porque jamais eu chamaria alguém aqui para Africanamente que eu não realmente... Eu tenho muito respeito por esse canal e pela é um canal de muita qualidade, assim. Ele exatamente ele é de tanta qualidade e não abrir mão do que ele faz, que a gente tem fechamento com pessoas. Agora a Daiane entrou na roda e provavelmente a gente vai trazê-la em outro momento, falando de outro assunto. Se essas pessoas estivessem no Rio ou São Paulo, se estivessem em nichos que talvez aqui a questão ainda é mais dura para elas, né? E o Monge é um exemplo disso, assim. Quem ouviu aquele dia, ele estava super... A Daiane está desenvolta, né? O Monge estava muito assim, meu Deus, eu estou aqui. É uma coisa de ocupar esse espaço. E isso que eu acho que tem a ver com algo da juventude que é interessante sobre a casa que ela está tocando aqui em Campos, né? Que assim, você não ter os espaços. Por mais que no Rio a gente tenha um governador que chacina a juventude negra, que era uma coisa que eu queria já ter, eu não posso esquecer, ainda assim a gente tem a resistência do Mano, a gente tem outros espaços de resistência, a gente já fez aqui um programa sobre a Baticu, sobre a ciência, né? Então, Daiane, muito obrigada, e é isso mesmo, é luta negra e resistência, além da qualidade da música, que também é boa mesmo, assim. Então, quem puder seguir, eu estou aqui meio de tiete mesmo, pedindo, entrem nas redes do Mano e da Daiane, e é isso. Passo a palavra de volta. E o Sérgio compartilhou aí com vocês, inclusive, o trabalho da Daiane, que ela disse que está nas plataformas, e compartilhou o link aí do Spotify, Música Negra de Daiane Gomes. Gente, olha, a professora Ieda Leal aparecendo aí, o Sérgio disse que maravilha encontrá-la aqui de novo, tá vendo, professora Ieda Leal? Nós sentimos sua falta, mas sei que você está trabalhando muito. A professora Ieda Leal hoje está à frente da Secretaria do Sistema de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Igualdade Racial, e eu sei que é muito trabalho, que bom que você está aí. A Sônia Maciel disse o seguinte: bato palmas para quem consegue usar a criatividade na batalha de rimas e criar músicas maravilhosas. Nós batemos palmas, até porque são rimas que falam exatamente de tudo o que nós vivenciamos, né, de toda a nossa trajetória. Nós vamos retomar aqui, sim, tem uma pessoa aí do projeto Guarulhos, não é você não, né, Manuteco? Não, o Monge está aqui com a gente. O Monge que está aí. Quando a Luciane falou do Monge, eu fiquei pensando, será que o pessoal está identificando de quem que nós estamos falando? O Monge já esteve aqui no canal, num diálogo que nós fizemos com juventude negra, existência e resistência, tem um trabalho também maravilhoso. Agora, você não vai conseguir colocar o link aí no chat, porque o YouTube não permite, mas vou pedir o Manuteco para passar para a gente aqui no grupo, que aí a gente compartilha, viu, Manuteco? O Sérgio também pode pesquisar aí no YouTube. Passa para mim aqui que eu ponho no canal e a gente tenta outra forma. Tá certo. Tudo bem. Ives, você quer soltar o vídeo agora? Vamos lá. E aí vocês se preparem, nós não temos perguntas, mas as pessoas trouxeram algumas contribuições, já a gente vem para a nossa rodada de encerramento. Vamos ver o vídeo primeiro. Tá, vou tentar aqui. Enquanto isso, quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Quem não deu seu like ainda, deixe seu like. Você pode estar no YouTube, você pode estar no Facebook. Onde você estiver, não esqueça de dar seu like. Estamos em luta também diante dos algoritmos do mundo virtual, não dos algoritmos das ruas, né, Manuteco, que nos enxerga, nos reconhece, né? O algoritmo da inteligência artificial não nos enxerga, não nos reconhece. Então, estamos em luta permanente. Vou puxar o vídeo, viu? Obrigada.
Ok. Eu que agradeço. Obrigada. Deixa eu tirar aqui. Eu que agradeço. Legal a gente ter essa visão de diferentes linguagens da cultura negra que se faz e que se vivencia nas periferias do Brasil. Muito obrigada, Ivy, por ter compartilhado o vídeo. Muito legal mesmo. Bom, nós vamos para... Diga. Não, eu só queria contextualizar que eu preparei esse vídeo, eu pedi, né, para minha filha e para o marido fazer esse vídeo para mim. Então, assim, as imagens, eu tenho direito de imagens porque é minha família que aparece nas imagens, né? Neto e tudo. Por quê? Porque eu achei interessante trazer esse vídeo aqui hoje, porque a gente está falando de culturas de periferia e lutas negras. Então, assim, as resistências dos corpos negros dessa juventude e suas formas de lazer e cultura. Então, eu fiz esse mix para a gente poder ter esse espelhamento, né, de como esses corpos negros se autopromovem, né, na cultura, na produção de cultura, na produção de lazer. E assim, onde estão esses corpos? Como eles se divertem? E eles se divertem. E eles buscam formas de lazer. Então, assim, é uma representação da resistência. É por isso que eu queria trazer esse mix para vocês. E eu agradeço a oportunidade de passar o vídeo. Nós que te agradecemos pelo carinho de ter trazido o vídeo. Você quer fazer alguma pergunta antes da gente retomar aqui a nossa rodada de encerramento? Não, é que é engraçado, porque quando a gente ouve, né, a academia, a Daiane trouxe esse ponto que eu acho importante, assim, e também a Ivy está dentro, né? Então a gente está fazendo um embate por dentro, mas o Mano, que durante muito tempo as rodas e também todo o processo da poesia, enfim, e também a questão da cena de São Paulo, né, que a gente teve um processo todo na USP de discussão sobre o lugar do funk, enfim. Existe... Eu acho que a Dani falou uma coisa muito importante, né? É engraçado como você tem essa seletividade do tipo de arte que vai ser aceito e até do tipo de arte negra pop que vai ser aceito, né? Tipo, todo mundo curte Super Bowl, né? Eu gosto, né? Porque realmente eu gosto da música, então eu gosto do Dr. Dre, eu gosto de Bruno Mars, eu gosto de música pop, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando muito da divisão desse trabalho, que é algo que já... depois eu quero falar, depois eu vou trazer para a gente o Josiel, que é um artista da Baixada, que eu queria que vocês dessem uma descoberta no trabalho que ele tem feito, mas eu só queria falar rapidamente sobre o que significa... Eu só vou lembrar para vocês da Motown, e eu vou lembrar muito de que essa era uma discussão muito importante nos Estados Unidos no momento do jazz, porque você tem... Primeiro, você tem as bandas nas quais os negros não tocam. E o bebop, ele é um movimento que é muito uma resposta a isso. Então, são questões muito profundas que envolvem linguagem, mas envolvem também algo que todo mundo precisa. A Daiane e particularmente o Mano, eles estão falando... Eu e a Ivy, a gente ainda tem um pouco de uma rede de segurança que é dada pela condição de serviço público, mas o próprio canal Pensar Africanamente, a gente corre atrás o tempo todo de algo que não precisaria estar correndo atrás. A verdade é essa. O canal é bom demais para a gente ter que provar. E às vezes, a pergunta que se faz para a Conceição Evaristo: tá, mas você chegou lá, e ela olha e diz, eu tenho 74 anos. Eu acho que isso resume um pouco da nossa luta, assim, dizer, sim, eu cheguei lá, só que eu tenho 74 anos. Eu não quero que a próxima geração de artistas, e não importa, porque a gente não tem que ficar julgando gosto, a gente tem que abrir os espaços e abrir os espaços e dar as melhores condições para que negro drama seja aquilo que a gente vai ouvir e não certos temas que não são de nossa escolha. E o Mano Teco sabe do que eu estou falando, porque não fomos nós que queríamos exatamente certos ritmos que se tornaram majoritários no Rio de Janeiro. Então é isso, a gente tem que estar sempre correndo atrás da máquina e ver o Carnaval do Rio de Janeiro como o maior espetáculo
e ver o que se recebe para fazer esse carnaval, é dizer assim, por que racialmente nós temos que ganhar menos que outros grupos étnicos? Essa era uma pergunta que, sabiamente, os negros estadunidenses souberam fazer e souberam tocar, particularmente com a Motown. Para quem não conhece essa história, eu acho importante conhecer. E aí vão dizer que o Michael Jackson era megalomaníaco, egocêntrico, quando ele diz algumas coisas. É como se a gente não pudesse ter algumas vaidades que são tão naturais para outros artistas e para outros fazedores de cultura. Então, era só... Eu nem vou ter fala final, eu só queria dizer que nós estamos falando de direito ao benefício do nosso trabalho cultural, de igual forma como todos os outros grupos étnicos que estão aí no mundo, né? Árabes, brancos, nipônicos, e são todos valiosos. Nós não estamos nos opondo a nada, nós só estamos dizendo que eu quero ver o Mano Teco ser bem pago, eu quero ver a Daiane ser bem paga. É isso. É isso. É isso. Me lembro, inclusive, quando o Mano Teco veio da outra vez, ele dizendo que não é que nós queiramos, temos escolhido criar letras que erotizam ou letras que não têm conteúdo. É que o mercado só nos paga se fizermos essas letras, né? E a sobrevivência bate a porta também. A Deise da Injeção, quando eu perguntei para ela, exatamente numa entrevista, né, quando Sofia Mas Estou na Moda, o documentário ganhou o prêmio, eu falei, Deise, você tem raps de protesto? Ela falou, tenho. Mas nesse momento eu sustento a minha família com o rap da Injeção, o mesmo era Tati Quebra-Barraco e o mesmo a Valesca. Então você vê que os nichos, e o Mano sabe exatamente do que eu estou falando, eles são exatamente postos para você fazer isso. E desculpe, mas eu acho que a Beyoncé também faz um jogo no qual ela sabe fazer isso, mas o corpo é muito central das mulheres negras na música pop e na música negra, que não pode ser o violino. Então, só para conversar com a Daiane sobre isso, né? Deixa passar. Nós começamos um pouquinho atrasados, que eu tive problema na internet, continuo com problema na internet, estou usando os dados aqui dos celulares, esperando que eles aguentem, mas tem gente chegando agora, e eu só posso agradecer e dizer, assistam desde o início e depois. Nossa queridíssima Zezé Menezes, dizendo esse canal é um espaço de excelência. Sônia Maciel, o canal Pensar Africanamente é para lá de bom, nosso recanto de aprendizado e lutas. Vamos então, gente, eu vou passar para vocês para a gente fazer a nossa rodada de encerramento, para que vocês possam fazer suas considerações, porque nós não tivemos perguntas hoje aqui no chat, mas as pessoas trouxeram contribuições, eu fui lendo para vocês, e elas percebendo exatamente a dimensão desse tema e do trabalho que vocês fazem. Mano Teco, por favor. Enfim, agradeço mais uma vez aí essa possibilidade de troca. Eu estou aqui de forma limitada só pelo telefone, né, por conta da chuva, enfim. Peço desculpa porque o Sérgio pediu lá, eu só mandei só o contato do Instagram, mas quem quiser saber mais, né, como foi colocado aí, Mano Teco RJ, Teco com K, no YouTube, canal Proceder. E aí tem uma música, né, que representa um pouco da luta minha e de uma galera grande que eu tive oportunidade de troca, Quilombo Favela Rua, que diz: hoje o Quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Essa música, ela foi abriu, né, muitas portas para mim, mas também fechou muitas coisas. Mas eu vi também que eu não queria só falar de dores. Então eu voltei a compor sobre alegria, sobre N assuntos, né? Sobre o funk, e pretendo lançar outros projetos. Então fiquem atentos aí, me sigam aí, né? Reforçando todo o convite, pague, né? Não mandem só convites para eventos 0800, como sempre acontece, principalmente em novembro, né? A gente vive também os outros 11 meses do ano. No mais é isso aí. Vou seguir, tá? As irmãs que eu estou conhecendo aí melhor hoje, a Ive, a Daiane, né, que é de São João,
Matéria também que eu curto muito aqui, mas está em campus aí. Parabéns aí por todo o processo a vocês, tá bom? Obrigado aí, carinho a Luciane e a Silvani, né, que já conheço já há algum tempinho, e que a gente possa dar continuidade como se deu hoje aqui. Muito obrigado. Obrigada, Manutec. E a Mahara colocou o recadinho do Lourenço aqui para você, viu? O Lourenço falou, neto. Oi, vovô, tudo bem com você? Que idade que tem o Lourenço? Oi? Que idade que tem o Lourenço? O Lourenço está com 2 anos. Eu sou rio para guardar data de filhos, de netos e tal. Se eu estiver errado, minha filha me corrija aí. Mas tem 2 anos. E aí é uma benção que chegou para a gente, hiper, ultra carinhoso, toda hora é vovô, é vovó, enfim, sorrisos, é choro, enfim. Energia. Legal. Um beijo, Lourenço. Beijo, muito bem. Deixa eu passar para a Ivi, por favor, Ivi. Gente, olha, eu quero agradecer imensamente, mas dizer assim que aqui é um corpo periférico, né? A gente conseguiu furar bolha, né, Lu? A gente furou bolha. Então, assim, isso que você trouxe de Conceição Evaristo cabe muito para a minha pessoa. Eu tenho 60 anos, né? Eu sou fruto do rap. E quando a gente está falando aqui, né, sobre o que que os produtores pedem, né? A gente não fez o debate, né, sobre o pagode baixaria, o pagodão baixaria, né, que durante muito tempo aqui em Salvador bombou. Então, há uma resistência, o pagode baiano não morreu, que as pessoas dizem assim, o modão tomou conta, o piseiro tomou conta, não tem mais pagode? Tem pagode, sim, a periferia tem muito pagode, e a gente não falou sobre a época do Covid, não, mas a galera descia mesmo para fazer o paredão, e o pagode rolou solto na Covid, e a juventude aqui de Salvador foi responsabilizada pela extensão da epidemia. Olha que interessante, né, gente? Mais uma vez, os corpos negros estigmatizados, responsáveis pelas grandes epidemias. Eu fico feliz de estar aqui. A minha fala hoje talvez tenha sido uma fala mais acadêmica, não sei, eu espero que não tenha sido, porque eu acredito que a gente tem que se insurgir mesmo dentro da academia. E uma vez que uma mulher negra ela decide trazer uma tese de pagode em que o seu título final ele segue a letra de uma música, que é para descer, quebrando é para descer, quebrando, quebra igual negona, quebra igual negona. Então, você levar isso para um espaço da elite branca é também uma insurgência. Eu agradeço esse espaço, que é o espaço da insurgência, é o espaço da cultura, da legitimidade de todos os corpos e de todos os povos. Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez, viu? Valeu. E olha, mano, adorei te conhecer. E Daiane, cara, você é incrível. Você é incrível. Adorei a sua exposição, velho. Foi muito bom. Obrigada, Ivi. Deixa eu agradecer mais. Imaginar que a gente se conheceu brigando com uma portuguesa, hein, Ivi Guedes? Porque a gente vai para um grande. Do chat, e eu quero agradecer a ele está tendo todo o cuidado de pesquisar o material de vocês e compartilhar aqui no chat. Ele pesquisou os canais que vocês citaram, as músicas que vocês citaram. Sérgio, como sempre, muito cuidadoso no trato aí com o nosso pessoal do Pensar Africanamente. Muito obrigada. Daiane, por favor. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que essa noite acontecesse da melhor forma, toda essa troca que para mim é muito sincera. E é isso, né? A gente tem que celebrar nossas alegrias, nosso sorriso. Pô, Ivi, coisa de negrona, terminar desse jeito, pô, coisa de negrona, gosto muito. E uma coisa que o Mano falou agora no final, e é uma coisa que eu penso pra caramba, é isso, a gente é gigante, sabe? A gente quer falar de dor, quer falar de amor, quer falar de sofrimento, e às vezes não é nem sobre o sofrimento do racismo, a gente quer falar sobre um coração partido de um término de relacionamento. E aí isso é negado aos corpos negros, porque a gente tem que falar só do racismo que a gente sofre, da bala perdida. Quero falar de amor, tá ligado? Quero falar de família, do netinho que nasceu nas composições, sabe? Falar de como a gente vai devaneando e se encantando com o pássaro, com o balançar das árvores, e ninguém pode tirar esse direito da gente, não, sabe? E toda vez que tenho encontros como esse, eu acabo sendo atravessada de forma que penso assim, é possível, sabe?
muito difícil que a gente chega lá, né, Ive? Nos ocupando esses lugares todos, que é importante ter uma expressão como você, como Luciane, sabe, nesses lugares, mas a que custo a gente chega, tendo que ser 3 vezes melhor, chega lá, tipo, com vários pedaços arrancados, e aí quando a gente acha que chegou lá, mudaram a linha de chegada e lá é outro lugar, se ligou? Mas fico feliz por todas as pessoas que têm aberto caminhos para que a minha geração consiga abrir outros caminhos também, avançar um pouco mais, e assim a gente vai fazendo, né? Criando esses novos quilombos. Obrigada, uma boa noite a todas as pessoas. Estou muito feliz nessa noite, muito feliz mesmo. Obrigada, Daiane. Que bom que você falou disso, né? A gente quer ter direito de viver a nossa humanidade, que não passa só pelas dores, né? Passa também pelas construções, pelas alegrias, pelos amores e assim por diante. E, às vezes, esse direito também acaba nos sendo negado, porque nos negam humanidade. E isso é do ser humano, né? Mas estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje, agradecendo muito e pedindo desculpa pelo imbróglio que foi aí o início, porque eu estava sem internet. Que livro é esse, Lu? Aqui, Flavinha, Alex Hatz, Márcio André, novo dicionário de relações étnico-raciais, só tem coisa boa. Flavinha vai vir falar disso aí. Ó, chegou hoje aqui para mim, não posso distribuir, mas editora Flávia... Perspectiva, meu verbete é preconceito racial, em breve nas melhores livrarias. É literatura de preto e de favelado, para vocês lerem e não ficarem parados. Márcio André, próprio aqui, viu? Já adianto a vocês que Flávia Rios vai estar quinta-feira que vem aqui no canal, tá? Que nós vamos conversar a respeito dessa tal reforma política que a Casa Grande está fazendo para poder... para cortar aquele pouquinho que a gente vinha conquistando aí. Então, na quinta-feira que vem, a Flávia vai estar aqui conosco. Sônia Marcelo dizendo saudade do Marcinho, sempre muito gratidão pelo aprendizado e celebrações. Está presente aqui acompanhando o Fabão, mestre de capoeira do distrito de Guarus, em Campos de Goitacazes. Muito obrigada. Se tiver perdido uma parte, viu, mestre Fabão, você depois assiste, porque vai estar aí à disposição. Gente, muito obrigada. Deixa eu só explicar para vocês rapidamente. Você já está pensando, cadê o terça, quinta e sábado? Nós estamos organizando aí qual vai ser a grade desse período, porque outras agendas se sobrepuseram, mas a quinta está fechadíssima e aos poucos a gente vai trazendo as outras possibilidades de dias e horários. Lu, muito obrigada. Mano Teco, muito obrigada. Ive Guedes, muito obrigada. Daiane, muito obrigada. Que bom te conhecer. E lembrando a vocês que a casa aqui é de vocês, né, gente? Vocês venham, proponham as pautas e venham quando quiserem e quando puderem. E se demorarem, a gente vai atrás e chama, tá bom? A gente vai atrás e convoca. Sérgio, obrigada, viu, meu querido, aí na moderação do chat, com tanta atenção e tanto carinho. Afronautas, muito obrigada. Até a próxima, Afronautas. Beijo, Silvani, Ive, Manteco, Daiane. Cuidem-se bem. E até a próxima. Grande abraço.